Bom dia! Você está preparado para ouvir o que Deus quer falar com você no dia de hoje? Acalme a sua mente, acalme o seu coração. Respire fundo e peça para o Espírito Santo falar com você. Amém. Bom dia! Eu já consigo ver que tem pessoas aqui, mas eu não consigo ver quem é. Não tá aparecendo o nome para mim, mas sejam bem-vindos. Hoje eu quero ler a passagem de Lucas. Deixa eu deixar anotado aqui que eu tava lendo outra coisa. Me chamou a atenção. Lucas, que nós vamos ler, 22, 54. Bom dia. Gente, não tô conseguindo ver nada hoje. Nome de ninguém. Só vou vendo, deixa eu ver se eu apertar alguma coisa que resolve. Não tem nada aqui. Não consigo ver os nominhos. Mas seja bem-vindo. Então, vamos estar lendo aqui. Lucas 22, 54, 62. Quer dizer, aqui, isso, 54 a 62. Vai falar sobre Pedro negar a Jesus. Apareceu agora aqui, ó. Bom dia, Wilson. Apareceu um nominho pra mim agora, mas só. Vamos lá. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Prenderam Jesus, tá? Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O que eu queria trazer para mim e para você no dia de hoje, essa passagem é uma passagem bem conhecida. Mas o que eu fiquei pensando enquanto eu lia é o quanto você tem sido testemunha do amor de Cristo. O quanto nós temos deixado nos amoldar pelos padrões deste mundo. O quanto nós temos sido influenciados. E Pedro aqui, ele estava em lugares seguindo ainda Jesus, mas ele se deixou ser influenciado pela situação e pela circunstância que ele estava vivendo. Nós precisamos ter a integridade do nosso caráter, independente do lugar onde nós estejamos. Nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Nós não devemos ser pessoas diferentes em lugares diferentes. Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Ele nos fez para que nós proclamássemos a sua salvação. E nós muitas vezes
deixamos nos influenciar pelas situações onde estamos passando, vivenciando. Nós temos que ter a nossa identidade forjada no Senhor. Nós devemos ter o nosso caráter forjado no Senhor. Bom dia, Widma! Nós temos que estar prontos e preparados a todo instante para anunciar as obras do Senhor. Bom dia, Rose! E a pergunta que eu quero te fazer: você sabe quem você é? Você tem essa identidade forjada em Cristo Jesus? Você tem deixado Jesus transformar o seu caráter e a sua vida? Ou você tem sido aquele que é levado pelas ondas, que é levado pelo vento e muda de caráter e muda de identidade conforme os locais e as situações? Então Pedro muda. Pedro se porta diferente daquilo que ele é. E ele nega Jesus. Nós muitas vezes fazemos igual Pedro. Nós, em algumas situações, com algumas pessoas, para nos encaixar em algum espaço, nós mudamos aquilo que nós somos. Nós passamos por pessoas que nós não somos e deixamos influenciar. Mas o Senhor nos chama nessa terra para sermos influenciadores. Ele fala que sal da terra, luz do mundo, nós somos isso. O que é o sal que não dá sabor? O sal é aquele que traz à tona o sabor. O sal é aquele que traz a diferença no tempero da comida. Não é aquele que é influenciado pelos sabores do mundo. Jesus quer que eu e você sejamos íntegros, tenhamos o caráter, tenhamos a identidade forjada nele e que nós não mudemos conforme a tempestade, conforme a dificuldade, conforme a alegria, conforme a situação e a circunstância. Ele quer que nós sejamos constantes na sua presença. E o tempo passa, Pedro nega. E olha que lindo isso. O Senhor, cadê? No 61 fala: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. O Senhor olha para Pedro, assim como ele olha para mim e para você. Pedro reconheceu o olhar de Cristo, porque Pedro era íntimo de Jesus. Jesus olha para você no dia de hoje. E aonde estão os seus olhos? Jesus encontrará os seus olhos quando ele olhar para você? Ou ele não encontrará os seus olhos olhando para ele? E quando Pedro olha para Jesus, aquele sentimento de amor, de graça, de esperança invade o seu coração. E ele reconhece a sua falha, ele reconhece o seu erro. E aqui é uma outra coisa que nós não fazemos, é reconhecer que estamos errados. Reconhecer que falhamos com Jesus, reconhecer que falhamos com as pessoas, reconhecer que falhamos com nós mesmos. Nós não reconhecemos isso. Nós somos orgulhosos. Nós não queremos ser humildes. E nós deixamos
com que esse padrão do mundo se estabeleça na nossa vida e não deixamos com que o amor que excede todo entendimento transborde em nós. Jesus está chamando a mim e a você para voltar os olhos para Ele, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a soberania dele em nossas vidas, ser humilde, reconhecer o erro, pedir perdão, não só para Jesus, mas para nós mesmos, para os outros, reconhecer o nosso erro e pedir perdão, deixar de ser orgulhoso, ser humilde. E é isso que eu queria deixar para nós no dia de hoje. Nessa passagem, esses 3 ensinamentos, que nós não devemos ser moldados conforme as circunstâncias que passamos, mas que nós devemos ser constante no caráter, na integridade e na identidade de Cristo. A segunda coisa é para onde os nossos olhos têm estado. Tem estado para Jesus ou tem estado para as coisas deste mundo, para as pessoas, para valores deste mundo? Volte os seus olhos para Cristo. Volte os seus olhos para Ele. Busque nele, na sua palavra, o que Ele quer de você. E a terceira coisa é reconhecer a sua falha, pedir perdão. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Isso significa que ele reconheceu o seu erro, que ele se arrependeu e que ele estava triste. E ele se arrepende, ele chora, ele pede perdão. Só que o que acontece, que mais pra frente você pode ler? Pedro continua seguindo a Jesus. Uma falha, um erro, um pisar na bola não determina quem você é. O que você faz com isso determina quem você é. Eu pisei, eu errei, eu peço perdão, eu me arrependo, eu me reconcilio com o Senhor e com as pessoas que estão ao meu redor e eu continuo a jornada com os olhos em Cristo. Amém, querido? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Pai. Obrigada porque no Senhor nós podemos forjar o nosso caráter, a nossa integridade, a nossa identidade. Obrigada porque o Senhor é justo, é íntegro, é fiel, é verdadeiro e tantas outras qualidades nós encontramos no Senhor. E o Senhor quer dividir conosco, Pai. Obrigada. Que nós possamos, Pai, olhar para o Senhor, que nós não venhamos, Pai, a ser levados pela maré, pelo vento, que nós venhamos a ser pessoas firmes na sua verdade, que é a sua palavra, que o seu Espírito Santo venha soprar os nossos ouvidos, que nós venhamos a ser forjados no seu amor, na sua graça, Deus. Que nós não venhamos a se importar com o que os outros falam sobre nós, mas o que o Senhor está vendo sobre nós, mas o que o Senhor pensa sobre nós, que venha a ser o importante. Que nós venhamos a ser homens e mulheres de posicionamento neste mundo. Que nós não venhamos se amoldar para agradar as pessoas, mas nós possamos agradar o Senhor acima de tudo. Que nós venhamos a reconhecer, a pedir perdão, a voltar os olhos para o Senhor e continuar a caminhada da vida com os olhos fixos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.
Um beijo, um bom dia. Consigo ver pouquíssimos nomes hoje, não sei. A Amanda tá aqui, a Neuza, a Rose, o Idma, o Wilson, o Antônio. Tem um outro nome aqui que eu não consigo ler também, que é um nome diferente. Um bom dia para todos. Que Deus manifeste as bênçãos dele na sua vida, a graça dele, a esperança, o amor transborde no seu coração. E que essa palavra venha de confronto com a sua vida. Amém? Se encontramos aqui amanhã às 7 horas. Um beijo e tchau, tchau.